Olá, pessoal! E aí, preparados para a aula de hoje de ciências? Vamos lá? Capítulo 16. Pega o lápis, borracha, o livro, é claro, para a gente fazer aqui algumas correções. Bom, na aula anterior nós aprendemos algumas coisas bem legais, né? Nós aprendemos que quando o Sol está no ponto mais alto da abóbada celeste, os raios emitidos por ele chegam menos inclinados aqui na superfície da Terra. A gente vai falar um pouco mais sobre isso hoje, mas a gente já falou um pouco também na aula anterior. A gente falou também que a superfície da Terra reflete, transmite e absorve os raios solares que chegam até ela. As superfícies mais lisas refletem mais a radiação que vem lá do Sol. Objetos transparentes deixam que raios solares os atravessem. Lembra da aula anterior que a gente teve lá objetos opacos não deixam que os raios atravessem, né, os seus materiais ali. Vamos lá. Bom, na aula anterior nós também aprendemos que grande parte do solo do planeta Terra é coberta por vegetação e que precisa da luz do sol para sobreviver, né? A gente aprendeu que as plantas precisam do sol para produzir o alimento dela. Então, sem radiação, sem o sol, essas plantas não existiriam, né? Em consequência disso, os animais e seres humanos também não, né? A gente viu também na aula anterior que os cientistas acreditam que os dinossauros desapareceram aqui do planeta Terra porque a poeira provocada lá pela queda de um enorme pedaço de rocha espacial deixou ali que a luz do Sol não chegasse até a superfície do planeta. Então, como não tinha Sol, né, nenhum raio de Sol atravessava a camada de poeira, então as plantas foram as primeiras a morrer. E em consequência disso, todos os outros seres vivos que necessitavam de plantas para sobreviver também morreram, tá? Vamos lá, vamos continuar. Na aula de hoje, nós veremos aí coisas interessantes ainda relacionadas ao Sol, aos raios solares, tá? Nós aprenderemos por que o tempo é diferente em diversos lugares na mesma época do ano. E nós aprenderemos também sobre conforto térmico e sobre as vestimentas que nós usamos no dia a dia. Também tem muito a ver com a temperatura dos lugares. Vamos lá. No capítulo 16, a gente tem aí, coloca aí logo na página 84 e 85, tá? A gente tem uma pergunta, que a pergunta diz assim, ó, com que roupa eu vou? E coloca alguns lugares para que vocês observem esses lugares, tá? E tem alguns textos falando exatamente sobre aí esses lugares, tá? Vamos ler aí junto comigo, ó. No primeiro texto, a gente tem uma cachoeira, né? E tem assim, você sabe onde obter informações sobre o clima? Isto é, se faz frio ou calor, se chove ou não. Esse tipo de informação é importante na escolha de uma roupa, tanto para as pessoas que vivem em determinado lugar, quanto para as pessoas que estão lá a passeio. Então, vamos lá, observa aí essas imagens, tá? A gente tem o Parque do Ibirapuera, é sempre difícil falar para mim essa palavra. A gente tem uma praia bem bonita aí na Bahia, né? E a gente tem uma cidade aí no Rio Grande do Sul, né, gente? Muito bonita também. Observem que esses lugares, esses ambientes aí, eles têm climas totalmente diferentes, né? E olha o que vem dizendo no nosso box aí, ó. Às vezes,
Enquanto em uma cidade está muito calor, em outra cidade faz um frio enorme. Por que será que na mesma época do ano o clima pode ser tão diferente em dois lugares da Terra? Vamos descobrir? Neste capítulo você conhecerá a relação entre o vestuário e a temperatura. No nosso Trocando Ideias, a gente tem aí alguns questionamentos para vocês, tá? O primeiro diz assim: quais roupas você utilizaria para visitar cada um dos ambientes retratados aqui na abertura do capítulo? Que roupa você usaria para ir a um parque? Que tipo de vestimenta você usaria para ir na cachoeira? Ou na praia? Ou nessa cidade aí que parece ser um pouco fria, né, gente? O segundo questionamento diz assim: por que seu corpo não se esfria quando você usa um agasalho? Por que será que o seu corpo ele não esfria quando você está vestindo ali aquele agasalho bem quentinho? Na mesma época do ano, quando no Brasil é verão, em outros países é inverno. Por que será que isso acontece? Vamos descobrir? Vamos lá! Na página 86 e 87, deixa eu colocar aqui também para acompanhar junto com vocês. A gente tem aí um texto, né? E esse texto traz logo abaixo esse mapa, né? Vamos lá. Quando você vai fazer uma viagem, você tem que ter informações sobre o lugar que você vai viajar. Por quê? Porque a gente tem que saber como está o clima naquele lugar. Então, a gente acabou de ver aqui no nosso Trocando Ideias que existe lugares do planeta que mesmo estando virados para os raios solares, eles têm temperaturas diferentes, né? Eles têm climas diferentes. Vamos falar um pouco mais sobre isso já já, tá bom? Então, assim, na página 86, o livro traz esse mapa para vocês. E ele pede que você use a sua imaginação, tá bom? Imagine que você vai viajar para Londres, que é a capital da Inglaterra, entre os dias 15 e 31 de janeiro, certo? Então, aqui a gente tem, ó, deixa eu pegar aqui o laser pra gente ver, visualizar direitinho. Ó, aqui é o Brasil, tá? Onde a gente mora. A gente mora bem aqui, ó, no Nordeste, tá? Onde tá o laser. Imagina que você vai pegar um avião, vai atravessar o oceano até chegar em Londres, que é a capital da Inglaterra, tá bom? Ela tá até aqui, ó, maior, mas colocaram uma imagem aumentada, tá? Imagina que você vai fazer uma busca na internet, porque hoje em dia nós temos internet, para saber como é que é o clima lá na Inglaterra, lá no mês de janeiro, tá? Então, vocês já têm aqui no livro de vocês uma pesquisa feita aí por alguém e foi postada pra gente ler e interpretar. Vamos lá? Clima em Londres em janeiro. Janeiro e fevereiro são os meses mais frios do ano. Os dias são bem curtos. O sol nasce por volta das 8 da manhã e se põe por volta das 4 da tarde. Mesmo em janeiro, é raro nevar em Londres, e quando isso acontece, normalmente a neve não se acumula por muito tempo. Então, em uma pequena pesquisa que a pessoa faça, a pessoa já descobriu aí o clima em Londres no mês de janeiro, né? Então, a gente já viu que é um dos meses mais frios do ano e que os dias são curtos. O sol só nasce lá às 8 da manhã e, em compensação, escurece às 4 da tarde, né? Vamos lá, vamos aí interpretar essa atividade. Agora é com você, tá?
Agora, você já sabe que faz frio em Londres no mês de janeiro. Será que faz muito ou pouco frio? Será que o frio lá é igual durante o mês inteiro? Para saber, acesse esse link que está aí, que é do portal SAIS, e descubra a temperatura máxima em Londres entre os dias 15 e 31 de janeiro. Depois, compare esse número com 22 graus Celsius, que é a temperatura média no Brasil ao longo do ano, tá? Aí você tem o Fique Ligado. Na companhia de um adulto, pesquise na internet informações sobre o clima dos próximos dias na sua cidade. Lembre-se de registrar a data da sua pesquisa. Sabendo como será o clima nos próximos dias, você poderá planejar melhor, você poderá se planejar melhor para as atividades e até escolher as roupas que você vai vestir, tá? Então, na setinha, você vai aí fazer a pesquisa lá no portal SAS, nesse link que o portal SAS disponibiliza para você. Vai responder aí nessas linhas, tá? Essas duas perguntas. Será que faz muito ou pouco frio lá em Londres no mês de janeiro? E será que o frio lá no mês de janeiro é igual o mês inteiro? Você vai responder aí embaixo da setinha, tá bom? E o Fique Ligado é mais uma informação extra, uma atividade extra para colocar aí no seu caderno de ciências, tá bom? Você vai aí pesquisar qual será a temperatura aqui de Arapiraca nos próximos dias, ok? Vamos lá? Na página 89, você tem aí mais um texto, tá? Na página 89, a gente tem aí um texto que fala por que o clima é diferente. Em janeiro, a temperatura de Nova York gira em torno de 4 graus Celsius. E seus moradores saem às ruas agasalhados para se protegerem do frio. Já no Rio de Janeiro, a média da temperatura por aqui, lá no Rio de Janeiro, mais especificamente, é de 35 graus Celsius. E os moradores dessa cidade curtem a praia ensolarada. E aí vocês têm a imagem do Rio de Janeiro, que a média da temperatura é de 35 graus. Enquanto isso, vocês têm a imagem aí de Nova York, super congelante, 4 graus só, gente. Então, as pessoas têm que ir realmente muito agasalhadas, né? Lembrando que nem todos os estados americanos neva, tá bom? Pode ficar frio ou não, mas só em alguns estados de Nova York nevam. Inclusive lá tem praias também. Então, ok? Não pensa que Nova York é só esse lugar aí todo cheio de neve, não. Vamos lá para mais uma informação? Embaixo temos um texto que fala assim, ó. Quando o Sol está exatamente no meio do arco que descreve na abóbada celeste, no mesmo dia do ano, seus raios solares chegam a diversos lugares da Terra, com inclinações diferentes. Os raios menos inclinados aquecem mais a superfície terrestre. Já os raios mais inclinados aquecem menos. Então a gente descobriu aí, ó, por que mesmo virado para o Sol, tem lugares que nevam ou são muito frios e tem lugares que não nevam e são muito mais quentes, tá? E aqui eu peguei um exemplo, ó, tem até no livro de vocês, tá bom? Ó, nós temos o planeta Terra, esse lado está virado para o Sol, então ele está recebendo aí os raios solares, né? Então vamos prestar atenção aí na imagem, nas setinhas, tá bom? Olha só, quando o raio solar, ele tem, esse raio pega direto, ele é reto, ele vai aquecer mais, né? Já quando os raios eles estão inclinados, ó, eles não batem diretamente na região, no país, esse lugar é mais gelado.
Então, por isso que alguns lugares, por exemplo, como eu acabei de dar aqui o exemplo lá dos Estados Unidos, tem alguns lugares que nevam e outros não. Aqui no Brasil também tem esse mesmo exemplo. Então, ó, a gente tem até o rapazinho aqui que está vestido com roupa de ir para a praia. Por quê? Porque o raio solar bate diretamente nesse lugar, nesse estado onde ele está. Mas olha aqui embaixo, gente, no Brasil. Percebam o raio solar. Ele bate tão diretamente quanto o lugar que esse rapazinho está, ou esse raio ele está um pouco inclinado, ele está inclinando um pouco mais. Então, se você perceber, os raios estão se inclinando cada vez mais, né? Então, é por isso que lá na região sul do nosso país, existe uma época do ano em que pode até nevar, né? Além de ter aí lugares mais altos, também tem a questão da inclinação aí dos raios solares ou do planeta Terra, que vocês vão ver um pouco mais sobre isso, sobre as estações do ano, lá nos próximos anos, ok? Vamos lá. Na página 92 agora, passa aí as páginas, pode passar, depois a gente volta para elas, tá? Na página 92, a gente tem aí mais um texto. E nesse texto a gente fala assim: por que que usamos blusas em dias frios? Olha como é que o nosso colega está vestido aí na imagem. Vamos descobrir? Vamos lá? O corpo humano está em constante troca de calor com o ambiente. Em dias mais frios, o nosso corpo perde calor para o ambiente, uma vez que a temperatura normal do nosso corpo, do corpo humano, é de aproximadamente 37 graus. E a temperatura ambiental é geralmente inferior a essa. Quando a temperatura do ambiente cai muito, usamos blusas não para esquentar, mas sim para manter a temperatura do corpo sempre por volta dos 37 graus, que é o normal. Assim, os agasalhos, os cobertores e etc. servem para nós como isolantes térmicos, que barram a saída e perda do calor do nosso corpo para o ambiente. Entendeu? Olha só. O nosso corpo está ali por volta de 37 graus. Inclusive, a gente viu muita medição de temperatura no nosso corpo durante a pandemia. Todas as vezes que você vai em alguns lugares, as pessoas estão com aquele aparelho para medir a temperatura do seu corpo, né? Então, se estiver lá na média de 37 graus, tá tudo bem aí no seu corpo, ele está normal, tá? E aí vem a pergunta: nos dias bem frios, a gente usa as roupas porque elas esquentam? Se você pegar lá uma blusa, segurar ela, ela esquenta? Não, não é assim que funciona. Essas roupas mais grossas e de materiais mais diferentes, como a lã, por exemplo, elas fazem com que a gente não perca a temperatura para o ambiente. Então, se a gente está num lugar mais frio e você veste uma roupa assim mais quentinha, mais com esse tecido mais grosso, a temperatura do seu corpo não cai. Ela continua ali com os 37 graus. Entendeu? Por isso que você não sente frio quando você está bem agasalhado. Bom, embaixo do nosso texto, nós temos aí 2 quadradinhos com 2 perguntas. A primeira pergunta diz assim: qual é a temperatura aproximada do corpo humano? Tá no nosso texto aí. Já marcou? Vamos ver se você acertou? Olha, é isso aí, são 37 graus Celsius, tá? Esse símbolo aqui é a bolinha e o C é o símbolo para Celsius, tá? Que a gente mede a nossa temperatura aí e diz que é 37 graus Celsius, tá bom? Depois vocês vão aprendendo um pouco mais sobre essa questão dessas nomenclaturas. No segundo quadradinho temos assim: por que os agasalhos
são considerados isolantes térmicos. E aí, me explica aí nesse quadradinho por que que esses agasalhos, essas roupas mais grossas assim, elas são isolantes térmicos. Olha só a minha resposta. Porque eles barram a saída do calor do corpo para o ambiente. Lembra que eu falei? A gente mantém ali a temperatura, os 37 graus Celsius. Então, a gente não perde calor para o ambiente. Tá bom? Vamos lá? Agora você vai lá para a página 93. Lá na página 93, a gente tem mais um texto. Vamos ler o texto para responder aí as atividades, tá bom? Vestuário e conforto térmico. Sentir frio pode ser desagradável. Os músculos ficam contraídos, o corpo começa a tremer e quando uma pessoa fica exposta ao frio durante muito tempo, sua saúde fica em risco. Por isso, sem as roupas adequadas à temperatura do corpo cai bastante, colocando a vida em risco. O uso de agasalhos não serve apenas para evitar passar frio, mas é importante para a proteção da saúde do corpo. Damos o nome de conforto térmico à sensação de não estar passando calor nem frio. Por outro lado, também é muito importante que o corpo não fique exposto à radiação solar em excesso quando o calor é intenso, para evitar queimaduras. Olha lá. Vamos interpretar aí um pouco sobre a importância do vestuário e do conforto térmico, tá bom? A gente viu aqui no texto que passar frio não é só porque não é perigoso porque a gente só fica tremendo, não. Pode aí causar muitos problemas no nosso corpo, tá? O nosso coração pode parar literalmente se você fica exposto a muito frio, tá? Não quer dizer que você vai tremer e seu coração vai parar, não, por favor, gente. Realmente, se você ficar ali exposto muito tempo em um ambiente muito frio, tá? E aí, o conforto térmico serve justamente para isso. As roupas que a gente veste têm que ser adequadas para que nós tenhamos esse conforto térmico. A gente tem que usar roupas adequadas para o clima, tá? E para a temperatura. Vamos ver? Vamos falar um pouquinho sobre isso? Lá no capítulo anterior, a gente viu que as cores claras e escuras se aquecem de maneiras diferentes quando expostas à radiação solar, né? A gente viu lá que as cores mais escuras absorvem a radiação e as cores mais claras não, né? Considerando que você já aprendeu isso, olha aqui essas 3 camisetas. Marque um X na camiseta indicada para ser usada em um dia muito quente de verão. Qual dessas 3 camisetas você vestiria para ter o seu conforto térmico? Eu acho que você marcou aí a camiseta branca, né, gente? Então lembra, quanto mais escura for a roupa, mais essa roupa vai absorver os raios solares. Então vai ficar muito calor, muito quente, você vai começar a suar bastante. Agora na setinha você vai escrever aí, você vai explicar por que você acha que a camiseta branca ela lhe traria ali o conforto térmico. Escreve aí pra gente ver se tá tudo bonito, maravilhoso, aí se você já entendeu sobre o conforto térmico. Bom, eu coloquei aqui a minha resposta, vamos ver se está parecida aí com a sua. As cores mais escuras absorvem mais radiação solar. Então, é claro que você vai vestir a camisa branca, né? Tia, eu não coloquei exatamente assim, tudo bem. Contanto que você tenha aí na sua resposta que você usaria a camiseta branca porque ela
não absorve ou absorve pouca radiação. Tá bom? Vamos lá. Lá na página 95, 94 e 95, tá? Vamos falar aí, vamos discutir um pouco sobre esse texto, sobre esses textos que tem nessas duas páginas, ok? Bom, roupas para os dias quentes. Vamos lá. A gente falou sobre radiação, a gente falou que quanto mais direta for a radiação, mais vai aquecer, né? Seja um objeto, ou seja o planeta, ou seja o seu corpo, né? E aí a gente vai veio falando aqui sobre conforto térmico, que é feito através das roupas que a gente veste, né? Vamos falar um pouquinho mais sobre isso, ó. No calor, vestir uma roupa leve, clara e ventilada pode proporcionar maior conforto térmico e ajudar a proteger a saúde. Mas por que será que muitos povos de deserto usam roupas pretas ou escuras? Essas roupas cobrem os braços e as pernas e a cabeça é coberta geralmente por turbantes e o rosto é quase todo coberto por um pano, ficando de fora apenas os olhos, às vezes ali um pouco da mão, tá? Ou do pé. E a gente tem essa primeira foto aí, que são de crianças brincando em um parque. Observe que elas estão usando roupas claras, leves, né? Então essas roupas vão trazer ali um conforto para um lugar que, teoricamente, está calor, é verão. Mas então, veio um questionamento para vocês. Os povos que vivem lá no deserto, por que será que eles usam essas roupas aí? Todas pretas, bem escuras, cobrindo a maior parte do corpo. E aí? Observe duas informações sobre isso. Essas pessoas usam essas roupas porque esse tipo de roupa traz ali proteção, porque esses lugares têm muita radiação. Então, claro, né? Eles usam aí, tem a ver com a cultura deles, mas tem a ver também com a maneira que eles têm para se proteger. Olha só, percebe aqui a setinha, ó. Olha aqui, ó. O ar vai entrar aqui por baixo, né, na saia da moça. E se for uma calça também, o homem, se ele estiver usando uma calça. O ar vai entrar por aqui e ele vai acabar esfriando, tá? Todo o corpo dessa pessoa, dessa mulher no caso, e vai sair por aqui, pelo pescoço. Sempre eles têm o turbante ou nas roupas que ficam até o pescoço, sempre vai sair aqui o ar mais aquecido. Então, vai ter ali, é como se fosse um ventilador natural. Imagina assim, tá? Então, em cima tá tudo fechado, certo? Tem só aqui a abertura do pescoço. Então, o ar frio vai entrar pelas pernas, vai passar, vai esfriar aí o corpo dessa pessoa. E aqui fora, aqui no pescoço, o ar vai sair mais aquecido. Por quê? Porque o corpo dessa pessoa está aquecendo o ar que entrou pelo pé. E aí acaba diminuindo a temperatura do corpo. Entendeu? Por isso que eles não sentem ali tanto calor e por isso que eles estão ali acostumados a usar esse tipo de roupa. Lembra que tem a ver também com a cultura deles, tá bom? Bom, aqui na página 95, vocês têm um texto falando justamente aí sobre os lugares da Terra que são muito mais quentes.
Então, a gente tem aí como exemplo os desertos, né? Que são lugares onde praticamente não existe verde, não existe mata, né? Existem ali alguns arbustos ou pequenos oásis, mas a maior parte é só areia, é muito quente, tá? Bom, aqui vocês têm um exemplo que é o deserto do Saara, tá? Durante o dia, a temperatura ambiente no deserto do Saara, gente, pode chegar a 55 graus Celsius. Lembra que o seu corpo mede ali 37 graus. Imagina que lá no sol a temperatura chega a 53. Então faz muito calor, né? A radiação lá é muito forte. Na página 66, na página 96, a gente tem mais um texto. Falando agora sobre o vestuário e sobre a moda, né? Bom, até agora a gente já descobriu que o vestuário, ele serve ali para que nós tenhamos um conforto térmico. Mas isso aí, gente, foi descoberto pelos homens das cavernas, lá naquela época em que eles ainda estavam descobrindo várias coisas, como por exemplo, caçar, né? Eles não tinham material, eles não tinham máquina de costura, né, gente? Eles não tinham tecido. Então, como é que eles se aqueciam? Como é que eles se aqueciam lá no inverno? Ou os homens daquela época, como é que moravam lá nessas regiões onde neva, como é que eles conseguiam se proteger? Como é que eles conseguiam ali um conforto térmico? Caçando. É isso mesmo. Se você for pesquisar aí, Homens da Caverna, você vai ver que todas as imagens que vai aparecer serão de homens vestidos com pele de animal. Então, vamos lá. Eles descobriram algumas coisas com o passar do tempo. Então, eles caçavam. Primeiro, eles comiam frutas, raízes que existiam. Mas eles também caçavam. Por quê? Porque eles precisavam ali se alimentar de carne para terem mais força para poder viajar por distâncias muito longas. Então, eles começaram a produzir objetos cortantes, né? Então, depois que eles descobriram ali os objetos cortantes, que eles começaram a fabricar lanças feitas de pedra, eles tinham condição de conseguir matar aí, por exemplo, um mamute que era muito maior do que eles, né? Claro que tinham que ser ali uma caça em conjunto, né? Teriam que ser vários homens para poder conseguir matar um mamute. Além disso, eles, claro, usavam todas as partes do animal. Então, eles usavam a pele para se vestir, comiam a carne, usavam os ossos, às vezes para fazer, dependendo do tamanho do mamute, para fazer ali cabanas para se proteger. Enfim, eles usavam ali o que podiam. Eles eram muito inteligentes também, tá? Mesmo não tendo toda a tecnologia que nós temos hoje. Bom, vamos lá. Já que a gente está falando de vestuário, a gente falou aí que os homens das cavernas, eles caçavam e eles usavam a pele desses animais para produzir as vestimentas, as roupas que eles precisavam para ter um conforto térmico, né? Então, se era verão ou fazia muito calor, eles usavam a pele de animal, que cobria só algumas partes do corpo, ou peles de animais que eram consideradas menos quentes, que tinham menos pelo, e homens das cavernas que moravam em lugares muito frios, claro que eles caçavam e usavam peles de animais que eram mais peludos, e aí eles tinham um conforto térmico muito maior. Mas aí como é que eles produziam então, costuravam essas roupas? No livro de vocês tem aí uma imagem, tá? Essa imagem mostra como é que eles faziam ali as agulhas
Eles faziam as agulhas, gente, a partir do osso dos animais. Então tem aí passo a passo como é que eles faziam, né? Eles tiravam ali um pedaço da agulha, aí eles, depois disso, furavam aqui uma parte dessa agulha e depois eles passavam na pedra até que a agulha ficasse bem fina e bem pontiaguda, ao ponto de poder perfurar a pele do animal que ele tinha matado, tá? E aí eles usavam várias coisas como fibra de planta para poder costurar aquela pele. Bom, temos um texto aqui, vamos lê-lo, tá? Desde então, muita coisa aconteceu. Além do couro, diversos materiais vêm sendo usados e criados para a confecção de roupas. Por exemplo, fibras de planta, tecidos feitos com fibras e, mais recentemente, materiais produzidos em fábricas que são encontrados na natureza. Que não são encontrados na natureza. Durante muito tempo, as roupas foram feitas à mão, uma a uma, pois não existia máquinas de costura. Ela só foi inventada há cerca de 200 anos. Então, antes disso, a gente tem até um exemplo aí, né, do lado de uma máquina de costura manual, tá? Era na base da manivela, então as pessoas usavam essa manivela aqui, ó, para poder movimentar a agulha que fica aqui. Lembra que há muito tempo atrás aí, há uns 200, pouco mais de 200 anos, a gente não tinha eletricidade. Então, as pessoas tinham que usar a manivela para poder costurar, tá? E mesmo assim não era todo mundo que tinha uma máquina não, hein, gente? A maioria das pessoas usavam a agulha mesmo e a linha para costurar as roupas que vestiam. Bom, aí na página 97, vocês têm esta imagem, né? E um pouco acima dessa imagem, a gente tem aí uma linha de produção de roupas. Atualmente, existe... eu falei sobre... vou voltar um pouquinho. Eu falei sobre a produção dos homens das cavernas, né? Aqui, ó. A produção desde quando eles matavam o animal, usavam o osso para produzir a agulha deles. Depois veio as máquinas manuais, porque não tinha eletricidade. E aí na página 97 vocês têm a imagem de um pessoal numa fábrica de costura. É isso mesmo. Hoje em dia, a maioria das roupas, já com a eletricidade, é claro, são produzidas em massa, ou seja, em grande quantidade. Por isso que às vezes você vai em algumas lojas, essas lojas de departamento, que tem várias peças iguais, né? Porque elas são feitas aí nessas fábricas de produção de roupas, tá? Mas vamos falar um pouquinho aí sobre essa evolução dessas roupas, né? Lembra que a gente está falando de conforto térmico e tem muito a ver aí a evolução das roupas para que a gente tivesse cada vez mais aí um conforto térmico. Na página 97 a gente tem aí esse texto. Vamos ler um pouquinho sobre ele, ó. Diversos estilos de vestuário ficam em destaque nas sociedades em diferentes épocas. Isso é chamado de moda, tá? Diversos estilos de vestuários ficam em destaque nas sociedades em diferentes épocas, e isso é chamado de moda. Os objetos são inventados com algum objetivo, mas novas finalidades podem ser atribuídas a eles com o passar do tempo. É o que acontece com as roupas, que foram criadas para proteger o corpo, mas passaram a ser importantes por outros motivos. As roupas podem funcionar como símbolos de simplicidade, beleza ou poder, como outras invenções humanas. A gente tem aí este exemplo, que é a imagem de Luís XIV, antigo rei da França.
Olha como ele está vestido. Será que ele está usando essa roupa aí para o conforto dele? Será que ele está usando essa roupa? Realmente ele precisa de tanto tecido desse jeito para ficar confortável? Acho que não, né? Exatamente, gente, ó. Nesse caso aqui é um exemplo de que algumas roupas não são necessariamente ou não foram criadas para o conforto térmico, e sim para representar, nesse caso aqui, tá? Um símbolo de poder. Só quem tinha esse tipo de roupa era o rei, gente, tá? Não era um vendedor lá da loja que tinha esse tipo de roupa, não. Tá bom? Vamos lá. Bom, na página 98, vocês têm aí uma evolução. Uma evolução das roupas. Então, essa página é para você só observar essa evolução. Por quê? Porque a gente vai responder a atividade de acordo com essa evolução. Então, percebe, de 1800 até o ano de 2019, é 19? É 2018, né? Porque tá pequenininho. Então, imagina as roupas que essas mulheres tinham que vestir. Tem a ver, nesse caso aí, com o conforto térmico? Observa cada modelo desse. Será que tem a ver com conforto térmico? As roupas evoluíram, ficaram cada vez mais confortáveis, tá? Por quê? Porque as pessoas passaram a usar roupas que fossem confortáveis e que, claro, atendessem ali ao conforto térmico do lugar onde essa pessoa vivia, né? Imagina a gente usar esses vestidos, gente, de antigamente. Olha, imagina usar esse vestido, imagina o calor que fazia na época dessas mulheres para usar esses vestidos. Complicado, hein? Vamos lá? É isso aí. Agora é hora de praticar. Vocês vão responder a página 88, 90, 91 e 99 e vão corrigir lá no Meet, ok? Um beijo e até a próxima aula, pessoal.